a voz final tem que ser do presidente, cara. O que eu ouvi dos jogadores, eu não vou ficar especificando muito, porque as pessoas sabem que os jogadores são mais próximos a mim ou não, mas o que eu ouvi de jogadores e ex-jogadores que trabalhavam esse período é muito parecido o relato. O relato é o seguinte, ó. Primeiro, aquele time do Grêmio que caiu não tem como ter caído. Não tem. Tecnicamente não tem a menor possibilidade. Aquele time era G4, irmão. Se você pegar o time do Grêmio e falar, Douglas Costa, joga o que você jogou no último jogo, por exemplo, né? Com os outros rendendo ali mais ou menos o que se espera deles, sem a contusão do Jeromel e tal. Esse time ali era G4, G6 ali no mínimo, entendeu? Tanto que começou o ano, o Grêmio estava na lista de favoritos ao título. E se falava bastante, pelo menos por aqui, se falava bastante isso. E pós-gauchão, pós-tetra, exatamente. Era falado no vestiário. A lista era Grêmio entre os 4 primeiros. A lista jamais, para jornalista, opinador, nenhum foi o Grêmio lá embaixo. Então aquilo é uma aberração. O que eu ouvi que foi mais convincente, foi o que mais vezes se repetiu como argumento de jogador e tal, foi o seguinte, fala, cara, o Renato é um cara extremamente centralizador. O Renato comanda tudo no futebol. Ele tem o cuidado, entre aspas, de ter tudo ali. Então, desde o nutricionista, todo mundo é pro Renato. O Renato diz e funciona. Por quê? Porque o Renato sabe que no Grêmio ele tem uma condição que ele não tem em lugar nenhum, que é de o que ele falar, todo mundo fala assim, senhor, porque ele é o Renato do Grêmio. Sim. E ele não é o Renato fora do Grêmio. Né? Ele é ídolo do Flamengo, do Fluminense, mas não igual no Grêmio. Então o Renato é um cara muito centralizador e tal. E todo mundo dizia o seguinte, se o Renato sair do dia pra noite, fudeu. Ninguém sabe o que fazer. O próprio Renato falava isso também, né? Ninguém sabe o que fazer. E aí eu acho que ou faltou ao Grêmio preparar um ambiente pro Renato sair, ou entender que era o seguinte, irmão, agora deixa porque se tirar é pior. Mas porque não vai ter nada... Chegou num extremo, o Renato chegou num ponto que não tinha condição. Tu lembra como o Renato sai do Grêmio? Não, ele que saiu, né? Aí é que tá. Não é bem isso. O Renato tava com Covid. O Renato pega Covid. Lembra que o Grêmio é campeão? Isso. Teve festa, pagode, brincadeira, não sei o que. Teve festa dos jogadores. Surto de Covid no Grêmio. As primeiras rodadas com o Grêmio no Brasileirão, que já tava sem o Renato, que era o Thiago Nunes, né? Isso, era o Thiago Nunes. O Grêmio tava com mais de 10 jogadores de Covid. Ao todo, no grupo, foram mais de 20 pessoas. Um deles, eu digo do grupo pra jogar, titular e reserva. Claro. O Renato tava com Covid dentro do hotel, cara. Ele é demitido ou ele conversa com as lideranças do Grêmio, o Romildo, enfim, quando ele tá com Covid, cara. Pô, pera aí, cara, tu não faz isso com o Renato. E aqui teve uma pressão forte, tu não faz isso com o Renato. Sei, mas o Renato, ele meio que quis também, né? Ele meio que não, mas teve o Odrich, né? Teve o Odrich. E a gente aqui no Rio Grande do Sul, nós gremistas, eu digo a gente, nós gremistas, né? Mal representados por um dirigente que acabava os jogos do Grêmio quando o Grêmio perdia ou empatava. E o Grêmio ficou... Quantas rodadas no ano passado com empate? Não, 2020? 17 rodadas, se não me engano, foi recorde. Tinha empatite do Renato. Acabava os jogos e esse dirigente ia pegava aí Rádio Grenal, Rádio Gaúcha, que são as maiores emissoras, né? Aqui do Rio Grande do Sul, pra tacar-lhe o pau ao vivo. Ao vivo. E isso criou uma pressão, né? Uma pressão absurda em cima do Renato. Né? E aí começou a ter muito bastidor de problemas internos deste dirigente com o Renato. Só que esse cara ia pro microfone, aí tu pega uma potência, cara, Rádio Gaúcha com 100 mil por minuto. O cara joga contra o próprio clube, Não, gerou uma crise absurda. Aí se tem um dirigente que vai pro microfone e fala o que falou, o que os repórteres vão fazer? Vão atrás da informação. É o trabalho do cara. E aí tu começa a mexer num vespeiro que não estava sendo mexido porque... Que aí entra a história do Renato centralizador. Ele segura, ele blindava. Pô, cara, é só tu lembrar das coletivas do Renato. Ele abraça o time todo na coletiva. Mas o pau pega no vestiário porque vazou um áudio. Um repórter aqui do Rio Grande do Sul gravou um áudio, cara, do vestiário do Grêmio, do Renato mijando todo mundo depois do jogo na arena. E esse áudio ele viralizou aqui na aldeia. Então se soube que realmente o Renato dentro do vestiário, ele mijava que tinha que mijar, cobrava que tinha que cobrar, mas no microfone que ele fazia, não, é meu grupo, eu tenho um grupo, eu confio no meu grupo. Confio nos meus jogadores. E é o papel dele blindando aqui porque tu imagina, joga pega um potinho de álcool e joga num fogo. O que vai acontecer? Não tem como. E o que o Renato fazia era isso, ele segurava, o Renato saiu, e aí? Quem ia ter esse estofo pra segurar? Não tem ninguém, cara, ninguém. Nem o presidente Romildo. Não, E aí, por isso... Não conseguiu, né? Vocês têm esperado que o presidente Romildo fosse assumir essa função. Cara, mas aí que tá, Rica, na minha... Isso é uma opinião minha, cara, não sei qual é a tua. Eu acho que eu nunca falei sobre isso com o César. Cara, na minha opinião, por mais que tu tenha o Renato com o poder do CT,
E beleza, se ele tem competência pra isso, ele pra mim mostrou, porque foram 5 anos e 7 títulos, tá? O presidente Romildo tem que ser a palavra dele a última. Sim. Por ele cara, ele é o mandatário, ele é o presidente. Mas isso não significa que você saiba de futebol. Não significa, concordo contigo. Mas ele, cara, errando ou não, acertando e errando, ele tem que mostrar que ele é o cara que tem a rédea.